Essa aula de hoje é para falar sobre vetores unitários. Quando estamos trabalhando com vetores, existem muitas situações que é mais fácil você trabalhar com essa notação de vetor unitário. Um vetor unitário é um vetor que tem a unidade 1. Isso quer dizer que esse vetor ele serve exclusivamente para determinar a direção de um vetor. A notação que nós usamos para vetor unitário é o I, J, K, ambos com um chapéuzinho em cima, que serve para representar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, respectivamente. Então, qualquer vetor pode ser escrito da forma de vetor unitário. Então, supondo que eu tenha aqui um gráfico de uma força F, e essa força tenha na direção X uma intensidade de 2 e na direção Y uma intensidade de 1. Esse vetor escrito na forma de vetor unitário seria F igual a 2I mais 1J, que o I vai representar a componente X dessa força aqui e o J vai representar a componente Y. E se você quiser saber um módulo dessa força, é só você fazer F ao quadrado igual a 2 quadrado mais 1 quadrado. Da mesma maneira que nós falamos anteriormente para achar a resultante de um vetor. Vamos agora fazer operações com vetores unitários. Como é que se faz isso? Primeiro que a gente vai falar da soma e da subtração. A regra é geral. Então imagine que você tem dois vetores A e B, como mostrado na figura, e eu quero determinar um vetor C, que é a soma do vetor A com o vetor B. Logo, esse meu vetor C, quando você quiser fazer a soma de vetores na forma de unitário, você vai somar a componente I com I e o J com o J. Então, em cada vetor, o que está com a componente junto com a componente I no vetor A e no vetor B, eu vou somar. E já para o Y, o que está com a componente J e a componente J do vetor B, eu somo e tenho um resultado final. A mesma regra vale se eu tivesse três vetores, eu ia somar o I com I, J com J e K com K. Exemplo. Temos um vetor A igual a 2I menos 3J e um vetor B, 4J menos 2K e um vetor C, menos I mais 4J menos K. Então, o que é que eu faço para achar o vetor soma disso aí tudo, o meu vetor resultante? Meu vetor resultante seria, eu vou somar os I com os I, então ficaria 2. O vetor B não tem componente na direção I, mas o vetor C tem, menos 1. Então fica 2 menos 1 I. Agora o J, menos 3. Aqui não tem componente J, no C tem, menos 3 mais 4J. E agora o K. O A não tem componente K, o B, menos 2, menos 1K. Agora é só realizar as operações. Menos 2, menos 1, não precisa colocar aí. Aqui, mais J, menos 3 mais 4 dá 1, menos 3K. Então, esse é o meu vetor resultante, que é a soma desses três vetores aí. Quando você quer determinar uma subtração, vamos supor que eu quisesse fazer A menos B. Então, era só o vetor menos B, é um vetor igual a B, sendo que o valor, os sinais são trocados. Por exemplo, se eu tenho aqui o vetor B, que é igual a esse valor, o meu vetor menos B seria menos 4J mais 2K. Então, toda vez que dá um problema que mandar você subtrair, é só você inverter
o sinal do seu vetor que você quer calcular. Multiplicação de um vetor unitário por um escalar. Para você multiplicar um vetor na forma de unitário por um escalar, basta você fazer a multiplicação dos valores das componentes i, j e k. Exemplo, se eu tenho um vetor A igual a 2i menos j mais 3k, então eu quero determinar aqui o vetor 3a. Quem seria? 3 vezes 2, 6i menos 3j mais 9k. Então, quando você quer multiplicar o vetor por um escalar, basta você multiplicar cada componente da forma que você conhece. E se você multiplicar por um escalar negativo, por exemplo, menos 2a, isso ficaria menos 4i mais 2j menos 6k. Lembrar de colocar o chapeuzinho para representar que nós temos um vetor unitário. Produto escalar. Define-se produto escalar a seguinte operação. Então, se você tem dois vetores, um vetor A e um vetor B, formando um certo ângulo, o produto escalar entre o vetor A e o vetor B é dado pela seguinte função: A vezes B vezes o cosseno de θ. Por essa definição, você tem que, como é mostrado aí nessa imagem, o produto escalar de I com I, J com J e K com K é igual a 1. E quando você faz o produto escalar de I com J, I com K, ou I, J e K, você tem que esse produto escalar é igual a 0. Uma consequência de o valor entre o cosseno do ângulo de 90 ser igual a 0 e o cosseno de 0, que no caso I com I faz 0, J com J é 0 e K com K forma um ângulo 0, vale 1. Você tem uma aplicação de produto escalar no cálculo do trabalho de uma força. O trabalho de uma força ele é dado pelo produto escalar da força vezes a distância. E o módulo desse trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Então, pela definição, quando você quer calcular o produto escalar entre dois vetores, seja um vetor A igual a AX mais I mais AYJ, e um vetor B, BXI mais BYJ, você tem que o produto escalar de A com B vai ser igual a x vezes bx mais AY vezes BY. Então, quando você quer tirar um produto escalar entre dois vetores, basta você multiplicar a componente x com a componente x e a componente y com a componente y. E se tiver a componente z com componente z. Exemplo, eu tenho um vetor A igual a 2i mais j menos k. E um vetor B menos i mais 3j menos 4k. Então, se eu quiser saber o produto escalar de A com B, eu vou multiplicar 2 vezes menos 1, menos 2, 1 vezes 3, 3, menos 1, menos 4, mais 4. Então, o produto escalar dos dois vetores A e B dá exatamente igual a 5. Então, no produto escalar, você obtém um valor escalar, um número, não um vetor. Já o produto vetorial obedece a seguinte relação. Eu tenho um vetor C, que aqui, nesse exemplo, é um produto vetorial de A com B. O produto vetorial, ele me dá como resultado um vetor, né? E ele pode ser representado dessa seguinte maneira, ou o valor desse vetor em módulo é dado por A vezes B vezes o seno do ângulo entre os vetores, que no caso aqui é um ângulo φ. Então, o módulo desse produto vetorial é dado por essa relação, A, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre A e B. Uma aplicação de produto vetorial é a força que atua sobre uma partícula penetrando no campo magnético. Essa força ela é dada pela equação Q
V, produto vetorial B. E seu módulo é representado por QVB seno do ângulo. Se eu tenho dois vetores, o vetor A representado dessa maneira e o vetor B, esse vetor aqui. E eu quero encontrar o produto vetorial entre A e B. A maneira mais fácil de você calcular o produto vetorial é através da matriz. Você vai fazer que o produto vetorial de A com B, ele vai ser igual. Você coloca IJK, AX, AY e AZ, BX, BY, BZ. Então, o determinante dessa matriz vai me dar o produto vetorial, ou seja, o vetor C dessa relação aí. Uma das consequências dessa definição de produto vetorial é que você tem aí, como mostra na figura, que o produto vetorial entre I, JJ e K com K é igual a zero. E você tem que o produto vetorial de I com J é igual a K, que é menos J vezes I. J com K é I, K com I é J. Uma observação importante é que o produto vetorial de A com B é igual a menos o produto vetorial de B com A. Depois você, quem tiver mais interesse, pode procurar no livro do Halliday, tem também a demonstração desse princípio. Agora vamos fazer um exemplo. Eu quero saber quem é um produto vetorial do vetor A com o vetor B. Então, é só montar a matriz, como eu mostrei a vocês. Você vai montar aqui A vetorial com B. Você coloca I, J, K. O valor que está com I, 2. O valor que está com J, menos 1. K, 0. Menos 1. Mais 2 e 0, porque nenhum dos dois vetores tem a componente K. Então, resolvendo esse determinante dessa matriz, nós vamos ter que o produto vetorial de A com B, aqui eu estou pulando alguns passos, vai dar exatamente igual a 3K. Então, para você determinar o produto vetorial entre dois vetores unitários, basta você resolver uma matriz.